Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 43 minutos. Bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023. Um bom dia aos poderes constitucionais, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem faz aniversário nesse dia de 27, parabéns, tudo de bom, Deus abençoe hoje e sempre. Feliz aniversário. Começando o Virtual News em um horário diferente devido a problemas técnicos aqui na questão do estúdio, algumas obras próximas, prejudicando aí, mas faz parte, né? Tudo isso faz parte e contando aí sempre com a sua compreensão e colaboração. Vamos ao Virtual News nesta segunda-feira. Vamos às principais notícias desse dia 27 de fevereiro de 2023. Principais notícias de hoje, 27 de fevereiro de 2023. Tragédia no litoral paulista. Sobe o número de mortos. O Estado de São Paulo atualizou os números das vítimas fatais devido às fortes chuvas no litoral paulista. Subiu para 65. Foi encontrado mais um corpo uma semana após o temporal. Foram confirmados 65 óbitos, sendo 64 em São Sebastião e um em Ubatuba, dos quais já foram identificados 21 homens adultos, 17 mulheres adultas e 19 crianças. São Sebastião, um balneário turístico situado a cerca de 200 quilômetros da cidade de São Paulo, recebeu mais de 680 milímetros de chuva em um período de 24 horas no fim de semana passado, mais que o dobro do esperado para todo o mês e maior volume acumulado em um dia na história do Brasil, segundo as autoridades. Mais de 2.400 pessoas continuavam fora de suas casas, segundo o último balanço oficial. O Centro Nacional de Monitoramento de Alerta de Desastres Naturais alertou a população de São Sebastião sobre o risco de que ocorram deslizamentos residuais nas próximas horas devido às pancadas de chuva isoladas previstas para hoje na região. Na quinta-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, admitiu que o sistema de alerta à população por mensagem de SMS não foi suficiente para evitar a tragédia e anunciou a instalação de sirenes em alertas de risco e a construção de casas para os desabrigados. Segundo os especialistas, eventos extremos como esses são causados pela combinação dos efeitos da mudança climática com a urbanização desordenada. Cerca de 9,5 milhões de pessoas vivem em áreas de risco no Brasil, sujeitas a deslizamentos e inundações. Bom, 65 vítimas fatais no desastre, mais de 2.400 pessoas desabrigadas, todo um trabalho feito por voluntários, bombeiros, por todos os envolvidos, para minimizar os impactos, né? Nós recebemos informações que as pessoas vão ser alojadas em hotéis e já está se desenvolvendo aí todo o projeto para a construção de habitações para poder atender essas famílias. Realmente é necessário, né? Faz parte de todo esse processo agora, porém a gente sempre é reativo e nunca proativo, né? Se discute as habitações depois de um desastre como esse. Não se antecipa, já que são mais de 9 milhões de pessoas morando nessas condições em todo o país, por que não é feito todo um trabalho voltado para a habitação e também para conscientização e impedimento de construções de residências e o aumento de moradores nas áreas de risco, né? Isso também é necessário por parte das autoridades.
10 horas mais 47 minutos, lembrando que tem chuvas hoje, pancadas de chuva na região, não da mesma forma que foi durante o carnaval, porém, devido à situação complicada que já existe em algumas encostas, a possibilidade de desmoronamentos também ainda está presente. 10h47, vamos a mais uma matéria nesta manhã de segunda-feira. Ministro Fernando Haddad sob pressão. O temor com a possível deteriorização das condições da economia tem alimentado a pressão sobre Fernando Haddad entre os membros do governo e aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ofensiva interna contra o ministro da Fazenda ocorre em meio à queda de braço pública do governo sobre a tributação dos combustíveis, tema central da reunião de hoje, que começou às 10 horas da manhã, entre Lula, Haddad, Rui Costa, Casa Civil, e o presidente da Petrobras, Jean Paulo Prats. O encontro marcado para hoje no Palácio Planalto ocorre na véspera do prazo do vencimento da medida provisória que prorrogou a desoneração tributária sobre a gasolina, o etanol, por 60 dias até 28 de fevereiro deste ano. A medida assinada por Lula em 1º de janeiro prevê a volta das alíquotas do PIS/COFINS na próxima quarta-feira, dia 1º. O tema contrapõe a ala política e a equipe econômica do governo Lula. A manutenção das alíquotas zeradas é defendida por petistas e aliados políticos do olho no impacto sobre o bolso dos consumidores. Há o temor de que a medida impulsione novamente a inflação, que acumula alta de 5,77% em 12 meses até janeiro. Atualmente, a gasolina é vendida no país a preço médio de 5,7 centavos por litro. Com o repasse dos impostos federais, seja integral, o preço do litro médio será acrescido de 68 centavos e subiria para em torno de R$ 5,75. R$ 5,75. O etanol saltaria de R$ 3,80 para R$ 4,04, com um aumento de 0,24 centavos por litro. Os números finais, porém, dependerão das estratégias de repasse das empresas. Mas a desoneração tributária significa perda de receita para a União. Assim, a equipe econômica defende a volta da taxação sobre combustíveis na tentativa de mitigar o rombo de 231 bilhões e 55 milhões nas contas públicas e de recompor os cofres do governo. Segundo cálculos divulgados por Haddad, em anúncio de pacote fiscal, o fim da desoneração sobre a gasolina e etanol representaria um aumento de arrecadação de 28,9 bilhões neste ano. Além do preço dos combustíveis, uma preocupação especial tem sido o cenário do crédito no país. O combate à inadimplência deve ser encarado como um desafio imediato pelo ministro da Fazenda, que deveria estabelecer urgência para enfrentar o problema. Os outros pontos são a crise de crédito em marcha decorrência do baixo crescimento e da redução de faturamento das empresas. O risco de crédito para pequenas e médias empresas estão sendo localizados os casos de insolvência entre companhias de grande porte, como a das americanas. A necessidade de programa de refinanciamento de dívidas, cujo desenho final estava prometido para janeiro. Compõe o quadro das questões com o Banco Central, BNDES, Pronamp, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e, claro, o controle da inflação. Bom, o ministro Haddad no desafio, né, essa reunião que acontece no momento entre o presidente da Petrobras, Casa Civil, o presidente Lula e o ministro Haddad em relação aos combustíveis, à alta do combustível. Controle inflacionário, investimentos, o BNDES, as micros e pequenas empresas, as pessoas que estão em inadimplência, tudo isso desfavorecendo a economia. E, claro, taxa Selic, a previsão de 3,75, tudo isso está envolvendo esse momento em que o país atravessa. E, claro, essa incerteza. E, lógico, a estabilidade da economia faz com que o país cresça. Inflação, dificuldades do governo, questões tributárias, rombo orçamentário, tudo isso faz parte desse cenário. E o ministro da Economia, Fernando Haddad, está no olho do furacão. Vamos aguardar. Está torcendo contra, né? Torcer contra isso dar um tiro no próprio pé. Mas todo mundo aí de olho nessa questão que envolve a economia. Como dizem, o Deus Mercado é muito sensível. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de segunda-feira.
Vacina contra meningite volta a ser aplicada somente em crianças a partir de hoje. A Secretaria Municipal de Cubatão informa que a partir desta segunda-feira, dia 27, a vacina meningocócita C está disponível apenas para as crianças, de acordo com o calendário nacional de vacinação. Pelo calendário nacional, a meningocócita C é indicada em 2 doses aos 3 e aos 5 anos de idade e um reforço preferencialmente aos 12 meses de idade, além de estar disponível para crianças de até 10 anos que não foram imunizadas ou ficaram sem uma dose. A vacinação de rotina está disponível em 3 unidades de saúde, com as salas de vacina de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16 horas. Aí o período de vacinação aberto, então, na forma normal da meningocócita C. Leve a sua criança no mais próximo, dá uma olhadinha na carteirinha de vacinação e com certeza, havendo a possibilidade de atualizar a vacina, faça isso, né? Você viu os horários ali, já estão à disposição de segunda a sexta, no horário de atendimento normal dos postos de saúde que tem a vacinação. 10 horas mais 53 minutos, vocês estão ouvindo aqui o barulho de fundo, né? Faz parte. 10 horas mais 53 minutos, temos intervalo? Vamos ao rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta com a continuidade do Virtual News, falando das obras da rua Marechal Rondon, em Cubatão, que houve protesto dos moradores na última sexta-feira. Daqui a pouco estamos de volta. Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Divas, as mais belas vozes femininas, interpretando sucessos que marcaram época. Divas, sempre ao meio-dia, na sua Virtual. Fala galera, eu sou Maria Clara e começa agora mais um intervalo. O papo é sobre o universo Star Wars. Andor, mais uma série do universo Star Wars, já está entre nós. Disponível na Disney Plus, a série tem sido retratada pela crítica como madura, sensível e pé no chão, e que está dando muito certo. Agora, para a gente entender um pouquinho onde Andor se encaixa. Segundo a cronologia do universo Star Wars, ela se encaixa na Segunda Era, ou a Era da Rebelião, junto com The Mandalorian e a trilogia clássica, os episódios 4, 5 e 6. A série retrata a história do personagem Andor, que foi apresentado pra gente lá em Rogue One, no filme de 2016. Esse Andor, 5 anos mais jovem, está se envolvendo com a rebelião, começando a descobrir a causa da Aliança Rebelde, que luta contra a opressão do Império e lidando com suas inseguranças e dívidas, elementos que criam uma trama complexa e surpreendente. A figura tão querida que aparece em Rogue One é construída aos poucos na frente dos fãs. Segundo o seu roteirista, Andor é um drama íntimo sobre relacionamentos interpessoais em meio a acontecimentos históricos, épicos e revolucionários. Trazendo um lado muito mais humano, longe dos sabres de luz, a série retrata uma rebelião real, séria e suja. E um outro ponto muito interessante é que a série está sendo considerada como um ponto de entrada para novos fãs da saga Star Wars. O que quer dizer que você não precisa entender de absolutamente nada para acompanhar a série. E calma aí esse coração, porque lá no evento da Disney, o D23, a Lucasfilm já anunciou que existem 24 episódios de Andor que serão divididos em 2 temporadas. E esse foi o nosso intervalo, espero que a força esteja com você e até o próximo.
10 horas mais 58 minutos e no último fim de semana, na sexta-feira, moradores e comerciantes fizeram um protesto contra as obras, né, que estavam abandonadas na rua Marechal Rondon, que é o principal acesso ao Parque Fernando Jorge, Jardim Costa Silva e conjunto Rondon. As obras iniciaram em setembro do ano passado, obras de pavimentação e também adequação às questões que envolvem o escoamento das águas da chuva. E ficou paralisado depois de outubro, né? Sendo feito apenas o asfalto no primeiro momento ali, em frente à UME São Paulo. Nós temos as fotos aí do protesto, Maria Clara? Vamos colocar a foto aqui, que aconteceu na última sexta-feira. Os moradores reclamaram, né, dessa questão que envolve o protesto. Tá aí o protesto contra a obra paralisada. Na última sexta-feira, dia 24, moradores e comerciantes do Marechal Rondon protestaram contra o abandono da obra da rua Marechal Rondon, principal acesso dos bairros Parque Fernando Jorge, Costa e Silva e Marechal Rondon. As obras foram iniciadas em setembro de 2022 e praticamente 6 meses depois a situação é de abandono. Apenas um pequeno trecho em frente à UME São Paulo recebeu o asfalto, né? Nós estamos tentando um contato com o pessoal ao vivo, informações que alguns equipamentos, algumas maquinários já chegaram lá e equipes de trabalho estão dando continuidade, né? Lembrando que essa obra, na pavimentação, ela segue da Marechal Rondon até a Rua São Paulo. E o trecho na Rua São Paulo, no início entre a Rua Assembleia de Deus e a Avenida 9 de Abril, recebeu uma primeira camada de asfalto. 11 horas mais 12 minutos, estamos de volta, agora em condições técnicas já preparadas. Temos o áudio do telefone, vamos ter um pessoal. Alô, bom dia! Bom dia! Bom dia, tudo bem, Marcos? Como é que está a situação hoje aí na Marechal Rondon, né? O pessoal na sexta-feira teve aquele protesto por causa das obras que estavam abandonadas, não tinham sido retomadas. Como é que está a situação hoje aí na Marechal Rondon? Hoje está melhor, porque o pessoal logo cedo já chegaram com as máquinas, já estão aplanando aqui. Então hoje, nosso protesto pelo menos valeu a pena. E agora já estão resolvendo aqui. A obra aí na Marechal Rondon, ela era a obra que visava acabar com o alagamento, aí, que quando tinha chuvas, alagava. Se a maré subia, também alagava. É mais ou menos isso, não? Isso mesmo, a gente vivia reclamando, não tanto do asfalto, né? Que estava também meio ruim mesmo, mas o problema nosso todo era o alagamento, né? Que qualquer chuvinha, não precisava ser chuva forte não, a água já entrava. Isso já vem há muitos anos. E a gente reclamando, que a tubulação não entrava um pingo d'água da chuva, né? E realmente eles fizeram a tubulação aqui, a gente tem mais a agradecer também, fala das coisas ruins, mas tem coisas boas também, que eles tocaram daqui da loja, onde fica a minha loja, até o final da rua, até a praça, eles tocaram 3 tubos enormes, e que resolveram, que já teve chuvas fortes e não encheu mais. Isso aí ficou muito bom mesmo. Esse trecho aí era um trecho que ficava inundado, né? Ficava cheio de água ali, cobria as calçadas ali, ficava difícil de transitar. Na hora que chovia, que alagava tudo, praticamente a gente fechava a loja e ia embora, porque demorava a água descer, porque a água não entrava na tubulação. Então ficava 2, 3 horas para entrar um pingo d'água. Então a gente ficava, o pessoal não passava, e quando passava aqueles ônibus correndo, que a água batia na porta, arrebentar a porta da gente, né? Porque ficava muito, ele parecia que era um lago aqui. Mas, graças a Deus, agora foi resolvido. Mas isso aconteceu, começou essa obra em setembro do ano passado, né? E chegou em outubro, depois das próximas eleições, foi feito alguma coisa, e de lá pra cá, nenhum movimento, né? Não. Já foi isso, né? Porque pior que eles começaram a abrir até lá a Rua São Paulo e não fizeram nada. E esqueceram da gente aqui, fizeram uma parte só, que foi uma parte pequena, né? E o resto eles deixaram. E a gente aqui com poeira, com lama, e o pessoal não conseguia passar, carro batendo, pessoas caindo na rua, porque estava tudo buracado. E ficou. Quer dizer, praticamente já ficou aí 6 meses sem nenhum resultado. Essa questão também da escola aí próximo, né? Os alunos indo e voltando, quer dizer, todo o acesso prejudicado, né? Todo o acesso prejudicado. Aqui nós temos o Anchieta, aqui do lado, e temos também o parquinho, né? Que é em São Paulo. E aqui também tem ponto de ônibus, que as senhoras passavam aqui, os banheiros tudo aberto, que eles vão abrindo e não fechavam, entendeu? E as pedras, paralelepípedos, meio-fios, tudo na calçada. A gente mesmo, aqui o pessoal, os comerciantes, que organizava as ruas, né?
o pessoal se machucar. Por muito tempo. Alguma justificativa por parte do poder público? Alguém chegou e falou, olha, está atraso na obra por isso, atraso na obra por aquilo? Não. Às vezes as alegações eram a chuva, mas ficou muito tempo sem chover e não fizeram nada, né? E tanto que esse pedaço que foi feito aqui, foi feito uma chuva. A chuva não impediu para fazer esse trecho. Não impediu nada deles fazerem. Eu acho que era uma famosa boa vontade, né? Bom, e hoje estão aqui, mas também estamos aguardando, viu? Também não tem aquela obra corrida também, não. Vamos ver o que vai acontecer até o final do dia. Bom, equipamento chegou, equipe chegou, maquinário está aí e já começaram a planar, então. Isso, planar já está planado aqui, né? Mas vamos esperar, né? O asfalto, né? Que o nosso problema é o asfalto, né? Porque batido já tá, né? Porque são 6 meses que tá aqui, essa coisa aqui batendo aqui, né? Que tá aberto, sem asfalto. Então, acho que não é justificativa de não estar bem pisado aqui. Acho que tá tranquilo. É problema no trânsito. Quando chove é lama, quando faz sol é poeira, quer dizer, em nenhum aspecto é positivo. Tem que fazer a obra, né? A obra que era para ser algo que ia trazer tranquilidade, o pessoal ia ficar satisfeito, acaba gerando um descontentamento, né? Perde o bom da obra, né? Aquela coisa da satisfação da obra pela demora, pelo problema que é a conclusão da mesma, né, Marcos? É difícil, né? Mas o protesto valeu, né? O pessoal acordou, tá aí com a informação. Isso é muito bom. E a gente tem que falar assim, né? Só é o seguinte, porque já passaram vários prefeitos, eu tô aqui 25 anos com a minha loja aqui, nunca fizeram nada, nunca limparam o esgoto, nunca limparam o bueiro. Então, temos que também agradecer o Ademário. Ficou muito bom, a tubulação aqui colocada, porque aqui era no lago. O que faltou só foi a cereja do bolo mesmo, que era fazer o asfalto rápido, que demorou. Mas em termos de alagamento aqui, pelo menos a parte que eu estou falando de alagava aqui perto da loja, ficou ótimo. Então eu não tenho o que reclamar com isso não. Você disse bem, faltou a cereja no bolo. Na hora de colocar a cereja no bolo, o pessoal perdeu a medida, que era justamente ter sido feito isso no prazo rápido e não ter transtorno. Porque o transtorno é muito grande. Porque a Marechal Rondon é uma linha aqui, é a continuação da Rua São Paulo, né? E é o acesso aos bairros, quer dizer, é uma rua de muito movimento, né? E que acaba prejudicando todo mundo naquela região. Inclusive assim, né? Muitos comércios fecharam, uma casonete que tinha aqui, um açougue que tinha, uma hamburgueria que tinha, uma farmácia que tinha aqui também. Quer dizer, fecharam, porque ninguém vai investir num local desse, né? Por tanta degradação. Esperamos agora que façam um asfalto e os comércios voltem, né? É interessante você falar isso, porque é um bairro muito próximo do centro. Muito próximo do centro, né? O acesso é fácil e rápido no centro. Um bairro que tem toda uma estrutura, mas que parece que o poder público dificilmente olha para ele. A não ser nesse caso agora, nesse começo de obra, mas a dificuldade de colocar a cereja no bolo. Quero agradecer a você, quero agradecer aos moradores aí pelo movimento. É claro, é democrático, né? A reclamação tem que partir e o poder público tem que atuar, com certeza. A gente está fazendo a nossa parte, né? Não estamos contentes mesmo com essa coisa da obra aqui e reclamamos. E graças a Deus já fomos ouvidos, né? E agora estamos fazendo aqui, espero que dê tudo certo. Perfeito. Vamos voltar essa ligação em outro dia para saber se a obra já está concluída aí e acompanhar de perto. Parabéns, Marcos. Parabéns para você e para todos aqueles. Que é assim que é o correto, né? Reclamou como está sendo feito, começou a obra, está começando a obra. Isso é que é o correto. E também se não fica bom, não ficou bom. Vamos reclamar. Perfeito. Isso. Tá certo, então. Agradeço você aí pelo envolvimento com a gente, tá bom? Grande abraço. Obrigado. Sucesso aí. Alô. 11 horas mais 19 minutos e vamos encerrando agora o Virtual News de hoje com toda uma dificuldade técnica e também essa questão que envolve as obras que estão em torno aqui do estúdio. Agradecendo a sua audiência, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a sua participação, a participação do pessoal lá da rua Marechal Rondon, dos comerciantes da loja Marechal Rondon. Uma excelente segunda-feira, fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News a partir das 9h30 da manhã, se Deus quiser.